A vida é uma competição. Se você não for, você não correr, se você não for lá na frente, você vai perder. Eu acho isso uma balela, eu acho isso muito perigoso. Infelizmente, eu percebo que ainda, né, o universo feminino, as mulheres têm uma competição muito forte entre elas. E a gente percebe que é muito mais fácil o universo feminino se inspirar, né, as mulheres começarem a incentivar umas às outras do que competirem entre si. E eu andei observando que na vida a gente alcança muito mais os nossos objetivos, os nossos sonhos, quando a gente está focado exclusivamente em nós, na nossa evolução. Quando a gente passa a olhar para os lados, olhar para a grama do vizinho, automaticamente a gente perde a alegria, a gente perde a paz interior, né? Em vez da paz reinar dentro de nós, a gente vai dando vazão aí à competição, à comparação, à ansiedade e à infinita insatisfação com os seus próprios resultados. Então, quanto mais você olha para os lados, quanto mais você se compara, mais você... É uma autossabotagem, você se sabota, certo? Eu vejo que quanto mais a gente leva tão a sério essa coisa de competição, de ser melhor do que o outro, de ter mais destaque do que o outro, você acaba impedindo o seu próprio aprendizado em algo. Porque a vida é para se divertir, a vida é para ser feliz no seu próprio processo ali, no seu próprio aprendizado mesmo único, sabe? Quando você passa a olhar para o outro, você acaba atrasando os seus resultados, acaba minando a sua própria criatividade. Até porque o sucesso, aquilo que a gente vê como sucesso, na verdade não é necessariamente um sucesso. O que você tem como sucesso para você, o outro tem uma perspectiva completamente diferente daquilo que você acredita. E se cada um tem uma perspectiva diferente de sucesso, não vale a pena a gente ficar focando na evolução do outro, certo? Porque dá a impressão que a gente sempre tá atrás, que a gente sempre tá um passo atrás, que a gente sempre tá atrasado. E, de fato, assim, o que é evolução para você, né? Quando a gente vê o outro ali, a vida do outro acontecendo e a gente percebe, a gente tem a ilusão que a nossa vida tá parada e que nada está acontecendo. É justamente pelo fato de que cada um tem uma perspectiva diferente de sucesso que a gente não deve se padronizar e ficar olhando para a evolução do outro. Porque o que é evolução para você talvez não seja evolução para o outro. O que é sucesso para você talvez não seja sucesso para o outro. A gente tem uma mania muito grande de olhar as coisas externas. O que é as coisas externas? É tudo que está ali diante dos nossos olhos. Eu gosto de observar o sucesso como algo que traz paz. Não como algo que traz coisas genéricas. Por exemplo, eu tô ficando mais bonita, tô ficando com um shape legal, tô tendo status, tô alcançando cargos ou alcançando lugares, tô me mudando para lugares mais bonitos, saindo do meu bairro ou mudando de ambientes. Isso são todas essas coisas são coisas externas, certo? Mas o que vai garantir realmente o seu sucesso é a sua paz. Você está se sentindo feliz, em paz no seu coração com essas mudanças externas? Ou é tudo aparência? Ou é um falso sucesso, digamos assim? Na minha percepção de evolução, para um sucesso ele permanecer, é necessário que uma pessoa passe por uma evolução interior. Não tem aquela frase, né, que quando você alcança um sucesso sem o preparamento, sem ter se preparado ali para essa evolução, para esse sucesso, essa benção que você queria tanto, ela se torna em maldição. Porque você não soube
amadurecer a sua mente, você não soube mudar a sua mentalidade para sustentar esse sucesso. Então é por isso que tem muitas pessoas aí que têm uma vida dos sonhos, por exemplo, que tem tudo o que quer financeiramente, tem aparência padrão, lindo, né? Uma pessoa assim que aparentemente não tem o que reclamar da aparência por cuidar da sua aparência, mas tá com a mente podre, tá com a mente zoada, tá com uma mentalidade ali de depressão muitas vezes, porque ela não amadureceu ali a sua mente para evoluir conforme esse sucesso externo, né, que tá diante dos nossos olhos. Então, é por isso que eu não acho legal olhar para o sucesso das pessoas, aquilo que a gente vê, né, essa questão de redes sociais também, quando a gente vê uma vida perfeita, as pessoas ali conquistando, mostrando só o lado bom, né, das suas conquistas. Possa ser sim que essas pessoas batalharam, né, passaram por um grande processo de luta que está por trás ali daquilo que ela está mostrando, para ter alcançado esse sucesso, mas existem sim pessoas que alcançam coisas muito rapidamente e não teve ali uma preparação para alcançar esse lugar que elas estão, né? Tem muita gente que detesta, né? Fala assim, fulano conseguiu chegar no lugar que está porque passou a perna, porque teve que enganar, porque teve que mentir, não foi honesto. E eu acredito que todo mal tem uma consequência ruim, porque aparentemente, para as pessoas, essa pessoa pode estar bem sucedida, mas será que ela realmente está em paz com isso que ela conquistou? Será que realmente tem uma consciência ali de caramba, eu fui honesto, eu conquistei isso por mérito, por esforço? É por isso também que tem muitas pessoas que conquistam as coisas de forma muito rápida, mas ao mesmo tempo elas perdem isso de forma muito rápida e as coisas acabam desmoronando rapidamente, né? Então, quando você não tem uma preparação interior, uma maturidade para se preparar para esse sucesso, para essa evolução, aquilo desmorona rapidamente. Aquilo que deveria ser um motivo de felicidade acaba se tornando uma maldição, acaba se tornando um grande problema, porque você acaba não sabendo mais lidar com aquela situação, porque virou uma coisa grande demais para uma pessoa que não se preparou o suficiente para usufruir dessa coisa que deveria ser muito boa. Isso me faz pensar bastante nessas pessoas, né, que acabam, vamos supor, vai adolescente, criança, que não está preparado psicologicamente para ter uma fama, por exemplo, que viraliza na internet e tem uma fama do nada. Isso pode destruir o psicológico de um adolescente, de uma criança, ou não só de adolescente, de criança, mas qualquer pessoa, até adulto imaturo que não se preparou para ter aquilo, acaba se definhando, sabe? Acaba se perdendo no meio e não encontrando mais sentido nenhum naquilo. E é por isso que muitas pessoas caem em depressão, né? E esse é o perigo da gente conquistar algo que é muito bom de uma forma muito rápida. Porque a nossa mente, o nosso ser, ele não teve um preparamento para alcançar aquilo que poderia ser algo muito bom, motivo de muita alegria. E agora, né, eu volto novamente no comecinho daquilo que eu tava falando, que era, não vale a pena você se comparar e ficar competindo o tempo inteiro com as pessoas, com a evolução, com o sucesso, com as conquistas que os outros têm e você ainda tá no mesmo lugar. Porque talvez você esteja num lugar certo, se preparando de forma que aquilo que você vai conquistar vai durar. Vai ser algo que você vai conseguir sustentar, sabe?
E muitas pessoas não têm esse preparamento, essa maturidade mental, emocional, de conseguir sustentar esse sucesso que conquistou. Novamente, eu trago um exemplo. Inclusive, já passei por pessoas, já vi histórias assim, reais, de mulheres, por exemplo, que ficam a vida inteira investindo na aparência. A vida inteira. Isso não é uma coisa ruim, certo? Isso é ótimo. Para dar mais autoestima, para cuidar de si. Isso é perfeito. O problema é quando uma pessoa ela insiste em cuidar do externo, somente do externo, e esquece do seu interno. Esquece de cuidar do seu psicológico, esquece de cuidar do seu emocional. Então, a pessoa ela até consegue resolver ali muitas coisinhas que ela está se incomodando, né, com a sua aparência. Ela pode até resolver com procedimento estético, com maquiagem, com skincare. Mas será que essa pessoa, não tratando o seu psicológico e o seu emocional, será que ela vai se sentir satisfeita olhando no espelho? Ela vai o tempo inteiro ficar caçando defeitos, ela vai ficar o tempo inteiro tentando resolver coisas que às vezes nem existem, defeitos que nem existem, sendo persuadida ali por todo o seu redor, nessa competição de ser melhor, de mostrar que é mais bonito, ou mostrar que é mais competente, seja lá o caso. E aí essa pessoa, ela vai se perder nesse meio e nunca vai ficar satisfeita com as suas conquistas. Porque ela não tratou o seu emocional. Porque normalmente, vamos jogar o caso da aparência aqui, se uma pessoa que tinha muita insegurança da sua aparência e ela consegue ali ter a oportunidade de cuidar da sua aparência, fazer procedimento estético, resolver aquilo que ela acha que é um problema. Só que se ela não trata essa mentalidade dela, a raiz do problema pelo qual ela se sente insegura, talvez não seja o problema de resolver uma coisa externa na aparência dela. Talvez o maior problema seja as coisas que ela ouviu na infância. Talvez sejam outras questões muito mais profundas que aquilo que ela está vendo no espelho, aquilo que é externo. E isso que eu falo não é somente sobre aparência, é sobre qualquer área da nossa vida. Seja na área do trabalho, onde você está tentando conquistar alguma coisa, seja em qualquer área da sua vida. É por isso que a gente tem que focar exclusivamente na nossa evolução e comparar o nosso eu antigo com o que a gente está se tornando, somente com a gente. Somente com aquilo que a gente foi lá no passado, não com as pessoas. Porque a história das pessoas, a vida das pessoas foi completamente diferente daquilo que a gente vive. Até como eu posso dizer, aquilo que a gente entende como felicidade. Cada um tem uma visão diferente sobre felicidade. Então é por isso que é muito perigoso falar, a vida é uma competição. Se você não for, você não correr, se você não for lá na frente, você vai perder. Eu acho isso uma balela, eu acho isso muito perigoso. E esse é o meu pensamento, isso é o que eu penso. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. E foca no seu processo, exclusivamente em você, que você vai conseguir chegar lá em paz, com uma alegria genuína, orgulhoso de si mesmo, sabe? Não para provar, não para mostrar, mas olhar para trás e ver o quanto você já conseguiu evoluir até aqui. E é isso que tem que ser celebrado, certo?